Então, boa noite. Hoje, dia 22/10, aula de TTC1. A gente iniciou sem gravar, mas só para a gente relembrar. Aula passada, a gente falou novamente de cronograma, metodologia, um pouquinho de introdução. Para amanhã, vocês têm aí já para postar o referencial teórico, parte 1. Eu acredito que deve ficar aberto até domingo, até dia 24. Mas postem já essa primeira parte do referencial teórico. Dia 30, que é semana que vem, na aula da semana que vem, vocês têm que postar já ele completinho. E resultados esperados. Diga, Diego. Diego? O que a professora falou, ela só mandou assim para mim. Pode melhorar a sua justificativa. Vou te enviar alguns artigos. Só. A única coisa que ela falou que eu preciso melhorar é isso. Deixa eu te perguntar. Você já fez introdução? Uhum. Introdução. Referencial teórico, você já fez? Não. Não? Uhum. Eu tenho que rever a aula de novo porque eu fiquei meio perdido nesse referencial. Eu só sei que tem que lá nos artigos pegar aquelas coisas que tá lá. Aí, se eu não me engano, eu tenho que pegar os artigos que eu peguei alguma palavra e alguma parte do texto e colocar no referencial, já do jeito que eles dão lá naquela parte do Google Acadêmico, que já dá o referencial teórico só. Na verdade, aqui lá é referência bibliográfica que você está confundindo, não é não? Isso. Referência bibliográfica é o nome dos artigos que você pega, é a última coisa. O que você tem que fazer é revisão bibliográfica. Você tem que escrever a referência. Aqui, ó, você tem que postar o referencial teórico, é outra coisa. Referencial teórico eu expliquei de novo semana passada. É quando você vai montar os tópicos para ensinar os conceitos sobre o seu trabalho para as pessoas, né? Tem exemplo, por exemplo? Como é que é? Eu mostrei semana passada, você não participou da aula, não? Eu acho que semana passada não. Pois é, semana passada eu abri um artigo, mostrei de novo como fazer cada tópico do referencial teórico. É importante você pesquisar. Qual que é seu título? Na verdade, é marketing imobiliário, né? Só isso? Não tem mais nada, não? Peraí. Deixa eu abrir meu Word aqui. Verônica, e você, está com dúvida no referencial teórico ou não? É só porque não deu tempo mesmo de começar? Não, porque não deu tempo mesmo, mas agora que deu uma organizada nas atividades, as provas, vai começar a focar mais nisso agora. E eu tô terminando só um trabalho de projeto entregador, que é para entregar dia 24 de novembro. Aí eu terminando ele, eu fico mais livre, fico só pro TCC. Mas lembra que dia 3 vocês já entregam, hein? Sim. 24 para 3 tem 6, dia 3, professora? 7, 8, 9 dias. Dia 3 você já entrega pro plágio, ó. Dia 3 você já entrega ele praticamente pronto, só não vai estar formatadinho. Você vai entregar ele para eu passar no Plágios. Esse referencial teórico a gente começa tipo, colocando todas as... A gente constrói nossa ideia toda nele, né? Com artigos, com as coisas. O referencial teórico é onde você vai buscar os conceitos que autores falam sobre o seu trabalho. Né? Então, por exemplo, Diego, fala seu título. Marketing digital em redes sociais, um estudo sobre engajamento do marketing no ramo imobiliário e suas tendências. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos pensar. Marketing digital no ramo da imobiliária? Uhum. Menino do céu. Vamos ver. O meu tá sendo liderança no meio organizacional. O seu tá mais fácil para mim. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Entrei no Google Acadêmico. Coloquei aqui marketing imobiliário.
digital, por exemplo. Isso aqui que você aperta aqui, ó, é referência bibliográfica, ó, na norma da BNT. Isso aqui que você vai fazer, por exemplo, você entrou, baixa o PDF, aí você olhou, começou a ler aqui, você gostou muito do que ele fala aqui. Acreditávamos que a configuração social de quem poderia adquirir o imóvel era definida. Agora podemos, buscar nos mercados não explorados de clientes que não estão entre o público-alvo. Você gostou muito disso aqui? Quem escreveu esse texto? Você viu que não tem citação nesse parágrafo. Quer dizer que quem escreveu foi o autor desse texto, que é o Barreto. Então, Barreto, vamos ver que ano. Vai aqui embaixo. Barreto, 2019, falou isso aqui que você trocou por discurso indireto e escreveu ele com as suas palavras e colocou Barreto 2019. Beleza. Quando eu vou fazer um referencial teórico, eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui para vocês. DM contábeis. Olha só o que é meu referencial teórico. Escrevi minha introdução, todas com citação no final do parágrafo, bonitinha, todas com citação. Objetivo não tem citação, começa com verbo, tudo certinho. Justificativa pode pôr citação ou não, depende do tamanho dela, se vocês vão colocar conceitos, só fazendo a revisão. Cheguei na revisão da literatura. Esse trabalho aqui dos meninos, é a importância do contador no terceiro setor, certo? O que é a revisão da literatura deles? É falar sobre o que é cada conceito que eles estão usando no trabalho. Então, se é o trabalho do contador, né? No terceiro setor, primeira coisa, o que é contabilidade. Então, o primeiro tópico da revisão da literatura foi conceitos da contabilidade. Então, os meninos foram procurando cada parágrafo aqui, os conceitos, buscando o que é a contabilidade, bonitinho, fizeram a busca no conselho, tal. Depois, lembra que falava sobre o terceiro setor? Então, eles colocaram quais são os tipos de sociedade. Aí, eles entram falando o que é o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Está lá no título, né, do trabalho deles, que era o contador no terceiro setor. Por que explicou o que é primeiro, segundo e terceiro? Porque o trabalho de conclusão de curso, ele tem que ter o referencial teórico para que pessoas leigas, que não são da área, leiam e entendam o que você está falando. Aí vem registro das organizações do terceiro setor, porque eles querem falar sobre a importância do contador. E o contador, né, ele vai ajudar nessa questão da tributação do terceiro setor. Então, eles colocaram o que significa, qual é a parte da Constituição Federal, cada parte bonitinha de cada um deles, certo? Do Imposto Federal. Então, eles fizeram um referencial teórico explicando sobre essa importância. E, por fim, a importância da contabilidade para o terceiro setor. Eles buscaram os conceitos disso. A transparência é importante, o departamento é importante. Então, cada parágrafo com citação, certo? Isso é o referencial teórico. O referencial teórico, eu não estou dando ainda resultado, eu só estou colocando conceitos para que as pessoas entendam o que é meu trabalho. Por exemplo, da Verônica é qual, Verônica? É liderança no meio organizacional. Liderança no meio organizacional. Então, primeira coisa, você tem que explicar o que é meio organizacional. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá no Google Acadêmico.
Então, tá aqui. Estilos de liderança escolar, liderança como instrumento na gestão escolar. O seu é no meio educacional mesmo, ô Verônica? Oi? O seu é no meio escolar? No meio Educacional. Organizacional. Eu coloquei educacional. Falei, uai, mas vai ser na educação? Liderança no meio organizacional. Peraí. Aqui, liderança organizacional. Aqui, ó, liderança organizacional. Uma gestão integrativa, não sei do que. Então, gostei muito desse texto. Ele faz uma revisão brasileira sobre esse tema que você está fazendo. Então, a introdução, ela vem falando os conceitos de liderança, né? Até chegar na parte da dinâmica organizacional. É para mostrar a tela, professora? Eu não tô... Era. Tô vendo a senhora. Mentira. Uhum. Babado. Vamos. E agora? Certinho. Deu para ver? Uhum. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, ele tem a justificativa de mostrar sobre liderança organizacional, organizações por meio da revisão. Dá uma olhadinha nesses trabalhos, tá? Para você lembrar. Então, quando entra na parte de pesquisa, você tem que falar o que é liderança, quais são os tipos de liderança no seu referencial teórico, o que é liderança, conceitos de liderança, né? Você vai buscar todos esses conceitos que você achar sobre o que é líder, estilos de Esses gráficos, essas pesquisas tem que fazer agora, professora? você colocar na revisão da literatura, ué. Nossa, hein? Tanta coisa. Revisão da literatura, você tem que começar com os conceitos de liderança, já que é seu título, né? Já é seu trabalho. Então, você tem que abordar esses conceitos. Depois, você vai falar sobre os estilos de liderança. Então, você vai ter que falar sobre essa parte do modelo relacional, né? Liderança na formação de profissionais. Você vai buscar, de acordo com seus objetivos, colocar os conceitos para que outra pessoa leia e entenda o que você queria falar. Então, é muito importante... Mas aqueles dados lá que tá lá, de gráfico... Não, aquele gráfico lá já é porque o trabalho é sobre trabalho de campo, tá? Então, mas o meu é de campo. O seu é de campo, mas aquilo lá é resultado, não preocupa não, é no TCC2. Ah, tá, entendi. Isso que eu tinha dúvida. Parei um pouquinho, gente, deixa eu mandar um recado pro Badran aqui rapidinho. Oi, chefe, você tá joia? Queria pedir um favor seu. Me ajuda a cobrar dos orientadores. Oxi. Me ajuda a cobrar dos orientadores a questão da correção dos trabalhos. Peraí, gente. Dois toques. Falando para o Badran, gente, me ajudar na cobrança para a resposta para vocês. Eu acho que vou ter que mandar de novo a carta 6 para a Maísa, que eu acho que ela nem lembra mais. Não, mas eu já tinha conversado com ela.
Vai dar certo agora. Bora voltar aqui para nossa parte organizacional. Então, por exemplo, vamos pensar numa revisão da literatura para Verônica, né? Eu entrei aqui e achei um artigo. Eu olhei aqui e vi percepção de suporte organizacional sobre o comprometimento da organização afetiva. Esse aqui é um outro trabalho sobre esse tema. Puxei aqui o trabalho, bonitinho, e vou pensar. Primeira coisa, meu trabalho é organizacional. Eu estou falando sobre a parte de comportamento organizacional. Primeiro, eu tenho que colocar os conceitos de comportamento, dos tipos de comportamento e dentro da organização, né? Tipos, por exemplo. Então, eu tenho que falar sobre as relações e o estilo de liderança. Eu tenho que falar sobre o suporte organizacional, eu tenho que falar do comprometimento organizacional com os trabalhadores. Então, eu tenho que pensar nesse comprometimento organizacional, a forma que eu vou falar. Mas aí a Verônica imagina que quem vai ler o trabalho dela, por exemplo, pode ser um biólogo como eu, e que eu não tenho um conhecimento tão grande sobre definição de liderança. Eu não tenho conhecimento tão bom do que é um gestor organizacional ou do comportamento organizacional. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar um tópico na sua revisão da literatura falando sobre a teoria comportamental. Você vai ter que falar sobre os estilos de liderança, vai ter que falar sobre o que é autocrático, democrático ou participativo. Você vai ter que falar sobre esses conceitos. Você pode falar sobre o histórico do que é. Você pode colocar lá assim, história do comportamento organizacional e falar sobre esse histórico, até onde apareceu esse termo, né? Então, estilos de liderança, você pode falar sobre cada uma forma. Você pode falar sobre a investigação da sociedade junto com essa parte organizacional, afetiva, de liderança. Você pode fazer tópicos, por exemplo, dessa relação da prática de liderança com a organização. Você pode fazer sobre a percepção do suporte organizacional, né? Que é as crenças que o indivíduo tem de liderança junto com a equipe. Então, você pode abordar tanta coisa nesse referencial teórico, lembrando que ele não é ainda um resultado. É onde eu venho com conceitos. Por exemplo, aqui, ó. Conceito organizacional. Aí vem. Mada, em 1982, diz que conceito organizacional está ligado a 3 fatores: crença, aceitação, objeto e tal coisa. Então, isso é um referencial teórico, isso é uma revisão da literatura. É o que vocês precisam de fazer, ó. Você, principalmente, né? Comprometimento afetivo, comprometimento de liderança, colocar essas formas para que o leitor leia e entenda o que vai ser seu trabalho, para depois vir aqui no resultados e você colocar essa importância que você está vendo lá dentro dessa empresa. Entendeu, Verônica? Uhum. Então, é isso. Lembra, você também, Diego, lembra, você precisa de colocar a parte da revisão. Você vai precisar de colocar a parte da revisão com os conceitos para que as pessoas consigam verificar. Então, essa é a parte mais importante que você tem no TCC 1. Nessa referencial, tem que colocar a parte da revisão também? Referencial e revisão é a mesma coisa, Diego. Referencial teórico e revisão da literatura é a mesma coisa. É você fazer esses tópicos, colocando os conceitos sobre o seu tema. Então, você vai ter que falar sobre essa parte, sobre marketing imobiliário. Esqueci seu tema já, tanto que a cabeça está boa. O que é mesmo? Não sei o que, imobiliário? É marketing imobiliário mesmo. Então, tá certo. Então, você vai ter que primeiro falar os conceitos do que é marketing, você pode falar. Você pode falar sobre a história do marketing imobiliário.
Você pode falar sobre a aplicação desse marketing imobiliário nas empresas, entendeu? Eu coloquei dessa maneira porque, como eu posso, o marketing imobiliário abrange algumas empresas, como algumas empresas começam a usar com a pandemia, e hoje... Você pode colocar, mas lembra que você vai fazer tópicos que mostram conceitos para que as pessoas leiam e consigam desenvolver esses trabalhos. Então, lembra, olhando aqui no da Letícia, por exemplo, ó, que o trabalho dela era profissional contábil no terceiro setor, eles fizeram, ó, cada tópico, ó, desafios para o profissional contábil no terceiro setor. Aí buscaram cada parágrafo de acordo com o autor falando sobre esses desafios. Era da contabilidade digital, veio outro falando sobre a contabilidade digital. Mercado competitivo, o que o contador ajudou, né? Então, cada um desses, ó, perspectivas para o profissional contábil no terceiro setor. Então, cada parte dessa aqui, ela vai ser importante para que as pessoas entendam. Ó, perícia contábil é tal coisa. Então, são conceitos, explicações para situar o leitor para depois no TCC2 vir seus resultados. No mínimo, quantos? Deu para entender? Diego, no mínimo 3. Entendi. Normalmente, com meus alunos, eu pego um conceito falando sobre o histórico do meu tema. Então, por exemplo, marketing digital, quando que surgiu essa frase, esse termo? Quando que começou a ser usado e tal? Aí eu coloco o conceito de marketing. Aí eu venho com os conceitos de marketing, explicando os tipos de marketing, conceitos de acordo com os autores. Aí depois você vem com a parte da imobiliária, né? Do mercado imobiliário empresarial. Aí você vem com autores falando sobre esse mercado. Aí, por fim, você pode fazer um sobre marketing imobiliário e falar sobre essa aplicação do marketing no setor imobiliário. Então, esses são os tópicos, 3 a 4 tópicos aí para o referencial teórico. Entendido? Sim, entendi. Certo? Verônica, o seu também não está difícil, não. Esses que eu te mostrei aqui nesse trabalho, pode te dar uma base, né? Uhum. Certinho? Tranquilo. Ou se tiver aula particular? Mas vocês têm mais alguma dúvida que vocês querem tirar, que vocês querem perguntar? Nesses conceitos que a gente faz, professora, a gente também tem que falar nossas palavras, né? Com as suas palavras e mesmo assim colocar o nome do autor no final, né? Ou no início. É a citação indireta, no caso. Pode colocar. Citação indireta. Caso você ache alguma lei que você queira colocar, aí você pode fazer assim, ó. Né? Uma citação direta. Mas isso é bom evitar a citação direta, porque pode dar Quando página, é direta, né? fica nesse textinho no canto? É aquela que vem com recuo. Olha naquele papelzinho que eu ensinei sobre citação para vocês, que eu mandei para vocês lá no grupo, que eu mandei para vocês depois da aula que eu ensinei. O que é uma citação, o que é outra, o que é outra, tá bom? Professora? Uhum. Oi. Essa formatação, era para mandar formatado já em cima do modelo só, não é? É só no modelo. A formatação ela pode vir depois daquela parte de plágio. Depois que eu passar no plágio, aí você começa a formatar, tá bom? Tá, eu não sei mexer no Word, aí eu joguei do jeito que estava no modelo, eu coloquei tudo, escrevi tudo em cima do modelo só. Certo. Só vai colocando no modelo por enquanto que vai dando certo. Tá bom? Okay. Alguma dúvida mais, meninos? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Na hora Não? surge. Qualquer coisa, vocês mandam um recadinho lá no grupo, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Então, gente, fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Um Boa beijo noite. pra vocês. Ó, se cuidem, tá? Tá ok. Tchau, tchau, meninos. Beijinho.